O governo iraniano afirma que os protestos já terminaram. Mas se você estivesse no X, ou em qualquer rede social, ou na mídia tradicional ocidental, pensaria diferente. Porque todos os dias ouvimos que os protestos ainda estão acontecendo e que pessoas estão sendo mortas em massa. Agora, o governo iraniano diz que o número total de mortos ultrapassa 2.000, e cerca da metade deles, se não mais, são forças de segurança. Também continuam ocorrendo escaladas. Trump está buscando opções decisivas. O USS Lincoln está sendo enviado para o Mar da Arábia. Jatos de combate, aviões tanque, todo esse movimento e atividade estão em andamento. E claro, temos o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, dizendo que se os Estados Unidos decidirem realizar um ataque, haverá uma guerra total. Eis o que Donald Trump disse sobre a postura atual dos Estados Unidos. É um pouco diferente. Hoje, o mundo está mais rico, mais seguro e muito mais pacífico do que há apenas um ano. Nós apagamos todos aqueles incêndios. Muita gente não sabia, eu incluso, que algumas dessas guerras ainda estavam acontecendo. E então ele continua dizendo que o Irã quer negociações, e que ele quer negociações com o Irã. Então, que tal começarmos com você, Stanislav? Fale sobre qual tem sido a sua reação aos acontecimentos relacionados ao Irã. Parece que Trump realmente recuou, pelo menos retoricamente. E de muitas maneiras, a Revolução Colorida, como alguns a chamaram, foi derrotada. Sabe, quero dizer, o homem é um grande pacificador. Ele reuniu a Armênia e o Camboja em um grande abraço. Essa era uma guerra que já durava uns 200 anos. É uma longa distância, então eles não conseguiam realmente chegar um ao outro muito rápido. Quero dizer, ele reuniu o Egito e a Namíbia. Isso remonta a 4.000 anos, a antiga dinastia. Então, quero dizer, o homem fez muito. Acho que, bem, você sabe, para a Rússia, o Irã é uma crise existencial. Apenas um pouco menos do que a Ucrânia. Se o Irã cair, isso abre caminho para o Cáucaso e isso abre caminho para a Ásia Central. Então a Rússia está apoiando o Irã. E ao contrário da tentativa anterior de Trump a pedido dos israelenses, ou sob suas ordens, é difícil dizer quem é o procurador de quem. Acho que é a cobra comendo o próprio rabo nesse caso, ou duas cobras comendo o rabo uma da outra. Os sistemas de defesa aérea do Irã foram atualizados. Isso é informação de fonte aberta, então não é nenhum grande segredo. Unidades S-300 e S-400 foram deslocadas para lá. Pilotos iranianos estão em processo de treinamento. Talvez já tenham até concluído o treinamento no Su-35. Os chineses estão trazendo equipamentos. E como parte desse aumento de capacidade, bem, eu não chamaria de escalada, é mais uma melhoria na aliança. Mesmo que ainda não seja uma aliança formal neste momento. Não é a mesma coisa que a Rússia tem com a Coreia do Norte. A Rússia queria o mesmo tipo de relacionamento com o Irã. Com a Coreia do Norte, há uma aliança militar de fato. Eles ainda podem chegar a isso. A Rússia ajudou a reprimir a insurreição, trazendo equipamentos que não apenas bloqueavam os sinais do Starlink, mas também identificavam o lado receptor. O que, aliás, também é sendo usado na Ucrânia, também os operadores ucranianos. Então, depois que fizeram isso, começaram a recolher todos esses dispositivos Starlink. O Ocidente não entendeu muito bem o que diabos tinha acontecido, então enviaram mais deles, e esses também foram recolhidos. Eles conseguem escutar e depois prender as pessoas. Mas veja, cada vez mais vídeos estão aparecendo. Essas chamadas manifestações pela paz e manifestações pela liberdade. Eles estão entrando em mesquitas e outros edifícios religiosos. Não podemos esquecer que Teherã tem algo como 30 ou 40 igrejas, e eles estão simplesmente destruindo, vandalizando, matando pessoas. Isso quase não aparece na mídia ocidental, mas está começando a vazar em diferentes plataformas. Então, veja, o Irã não ia simplesmente desmoronar. A maioria dos iranianos, mesmo os liberais que eram contra o governo por um motivo ou outro, não saiu às ruas, porque, como vi em vários vídeos, eles diziam:
Posso não concordar com o governo, mas não vou sair às ruas, porque isso seria entregar nosso país aos americanos e aos israelenses. De jeito nenhum vamos fazer isso. Acho que eles ficaram bem mais sóbrios, especialmente depois que os israelenses assassinaram indiscriminadamente centenas de pessoas no Irã. Sabe, isso tende a irritar bastante as pessoas. Elas se unem em torno da bandeira porque percebem que não há ninguém vindo salvá-las. Elas veem quem está matando suas mulheres e crianças. E esses são os israelenses, e nesse caso, os americanos apoiando os israelenses. A Press TV divulgou um relatório sobre centenas de mesquitas, escolas, hospitais, instituições e bancos sendo saqueados, pilhados, incendiados e destruídos. E é claro, sem esquecer as milhares de pessoas que foram mortas. Bem, não tenho certeza se ele mudou o tom. Ele simplesmente não está falando abertamente sobre isso agora. Mas o que eu observo é, os recursos militares estão recuando ou estão se movendo para a área. Eles estão se movendo para a área. Então isso te diz tudo o que precisa saber, que os Estados Unidos estão se preparando para realizar o ataque. Essa operação original para desestabilizar e destruir a República Islâmica foi planejada há meses e eles vinham se preparando há bastante tempo. Sabe, você não contrabandeia um monte de terminais Starlink da noite para o dia. E os terminais Starlink que os serviços de segurança iranianos apreenderam e exibiram em vídeo, bem, esses não eram os que já estavam no país. Esses não eram os que estavam sendo rastreados com a ajuda das capacidades russas de guerra eletrônica. Então, a forma como essa operação foi planejada foi que eles acenderam o pavio em 28 de dezembro com o colapso da moeda, antecipando corretamente que isso provocaria e incitaria uma série de protestos em todo o Irã por parte de comerciantes que estavam sendo prejudicados pela inflação galopante e pela incapacidade de importar mercadorias, tornando mais difícil comprar do exterior. Assim que esses protestos começaram, eram protestos legítimos. As pessoas não gostavam de Buzeshkin e achavam que sua gestão da economia era péssima. Então a CIA, o Mossad e o MI6 ativaram as várias células que existiam em todo o Irã. Havia Baluchis, havia Azeris, certamente havia curdos, há vários grupos étnicos diferentes. E as ações estavam sendo coordenadas por meio dos terminais Starlink. Como aconteceu em Maidan em fevereiro de 2014, alguns desses manifestantes, ou vamos chamá-los de ativos da inteligência ocidental, receberam armas e munição para realizar ataques. Eles foram instruídos a atacar os serviços de segurança, mas também a mirarem manifestantes legítimos, a fim de criar uma narrativa de que o regime iraniano brutal estava matando pessoas inocentes. O Ocidente estava eufórico com o fato de que isso parecia estar funcionando e já antecipava o lançamento de ataques militares nos dias 13 e 14, porque já teriam, como costumávamos dizer quando eu preparava exercícios para o exército, feito a preparação do campo de batalha. Você faz o que são chamadas de operações ADVON, operações de força avançada. Tudo isso tinha como objetivo criar tanta instabilidade no Irã que quando você atacasse e matasse autoridades-chave do governo e das forças armadas, teria uma chance de desestabilizar o governo e forçar o Ayatollah a fugir. Então, como Stas observou, eles começaram a identificar os nós de comunicação e a eliminá-los. E adivinha, os protestos cessaram. Sabemos que, desde então, não houve realmente nenhum protesto significativo. Em parte, porque, sabe, eu ouvi o professor Morandi e, novamente, eles estavam conversando ontem mesmo. Era como se eles vissem todos esses relatos malucos do Ocidente, enquanto nas ruas não acontecia nada. As pessoas seguiam suas vidas normalmente. O Ocidente confunde oposição a Buzeshkin e ao governo com oposição à República Islâmica. Duas coisas diferentes.
E eu já fiz esse paralelo, mas algumas pessoas, sabe, são idiotas, não entendem a comparação. Só porque você não gosta do Keir Starmer, ou até odeia o Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido, não significa Anterior desistiu emlinges DCD antes de residente Pozesk, Kamenich, e República Islâmica. And the Islamic Republic. If I may, this reminds me. Se me permitem, sabe, isso me lembra. Vamos ver, em que ano foi que o Putin foi reeleito por um terceiro mandato? Foi em 2010, acredito. E a Fox News, eles tinham essas reportagens, os liberais estavam protestando contra isso. Eles estavam lá numa pequena área insular chamada Bolotnaya. Aí sai essa reportagem da Fox News sobre tumultos, manifestações e confrontos no centro de Moscou. Eles mostraram imagens, entrevistaram alguns manifestantes e você não vê nenhuma violência enquanto eles protestam. Depois aparecem trechos da polícia saindo informação de falange e tudo mais. E as pessoas começam a notar. Espera aí, a Rússia usa escudos de aço, mas esses caras têm escudos plásticos transparentes. E há um grande bloco de telefones públicos. Tipo, onde diabos você encontra isso em Moscou ou em qualquer outro lugar? Então você começa a perceber, é como se fosse meados de novembro, e as pessoas estão correndo por aí. Esses estudantes estão de camiseta e bermuda, jogando coquetéis Molotov e há palmeiras pegando fogo. Tipo, o que é isso? Aí a câmera se move e em cirílico, bem, na verdade em grego está escrito Banco de Atena. Então, eles simplesmente pegaram pedaços de vídeo. Não conseguimos provocar um tumulto de verdade, então vamos fabricar um para o público ocidental. Pronto. Viu? Eles estão fazendo motim em Moscou. É exatamente isso que estamos vendo agora. O Ocidente tem sido muito bom em empurrar uma narrativa para seu próprio público cativo, em vez de contar a verdade. Deus sabe, se as pessoas realmente soubessem a verdade, talvez fizessem algo em relação aos seus governos. Deus me livre que isso aconteça. Sim, Stanislav, talvez você pudesse detalhar a resposta do Irã a tudo isso, não apenas aos protestos, mas também às ameaças militares. Porque, como Larry disse, ainda há muita movimentação. Há um porta-aviões indo para o Mar da Arábia, há caças, aviões-tanque, tudo isso, em clara preparação. Israel está falando sobre o assunto. Eles sempre são muito abertos quanto à guerra e os assassinatos em massa. Então estão dizendo, bem, isso vai acontecer eventualmente, se não for em breve. O que você achou da resposta do Irã a tudo isso? Bem, sabe, eu ouvi, não sei se é verdade ou não, mas o Irã está, produzindo algo como 3.000 novos mísseis de cruzeiro e balísticos por mês, repondo seus estoques. E os estoques deles são enormes. Eles não usaram nem metade em 12 dias. Na verdade, estavam atacando os israelenses de forma relativamente conservadora. Sabe, os israelenses estão lançando mísseis de baixo rendimento contra o Irã, porque são disparados de aeronaves, caças bombardeiros. Então não vão carregar muito peso na ogiva. Simplesmente não podem. Na outra direção, os iranianos estão disparando mísseis balísticos que estão causando muito mais danos, destruindo prédios inteiros de uma só vez. E como Israel, é um lugar pequeno, portanto compacto, e B, eles, assim como os ucranianos, colocam seus sistemas antiaéreos no meio de zonas residenciais. Bem, você sabe, quando se destrói o sistema antiaéreo, acabam sendo destruídos vários prédios ao redor. E então eles gritam, estão assassinando nossos civis. Sem falar no que os israelenses estão fazendo em outros lugares ao mesmo tempo. Portanto, estamos vendo que, antes de tudo, se os Estados Unidos lançarem esse ataque, sem contar a frota americana, quero dizer, um porta-aviões tem cerca de 5.000 marinheiros. Sem contar a frota, há 56.000 soldados, aviadores e marinheiros americanos dentro do alcance de mísseis balísticos de curto a médio alcance do Irã. Este é o Golfo Pérsico, esta é a Síria, este é o Iraque, sem falar nas milícias que seriam ativadas em lugares como o Iraque e provavelmente no leste da Síria, e assim por diante.
Então, logo de cara, Trump vai se deparar com eventos de grande número de vítimas. Sabe, haverá sacos de corpos voltando, e provavelmente bastantes. Porque se eu pensar do lado iraniano, se eu estivesse comandando o Irã, tenho quase certeza de que, se os Estados Unidos estiverem lançando mais um ataque não provocado, mais uma declaração de guerra, sem ao menos ter a coragem de declarar guerra, o que, aliás, foi algo de que os Estados Unidos acusaram os japoneses, mesmo tendo deixado o embaixador japonês esperando por 2 horas até que Pearl Harbor acontecesse. Mas isso é apenas um pequeno parêntese histórico. That's a slight historical aside. If they're going to do a second one, Iran. Sabe, se eles vão fazer um segundo ataque, o Irã deveria simplesmente ir em frente e eliminar tudo. Todas as bases na região. Eles podem. Podem fazer isso com bastante facilidade. Quanto aos porta-aviões, há um limite muito grande para o que um porta-aviões pode fazer contra qualquer nação que tenha alcance suficiente para atingi-lo. Você não precisa afundar um porta-aviões para tirá-lo de operação. Tudo o que precisa fazer é danificar o convés de voo o bastante. E pronto. Ele volta para o porto que for necessário para reparos. Por quê? Porque os aviões não podem decolar, os aviões não podem pousar. Ele se torna inútil nesse ponto. É apenas um grande alvo flutuante. Vimos isso com os Houthis, quando o JFK teve que recuar por algum motivo, eles desistiram. Mas a realidade é que o carro foi danificado por um caminhão. Eles disseram que tiveram que fazer uma manobra difícil. Foi isso que disseram. Sim, os 2 aviões, aliás, saíram direto da pista. Poxa, isso foi bem planejado. Então o Irã tem muita capacidade de causar danos aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se posicionaram ao redor do Irã. Bem, você sabe, quando você se posiciona ao redor do seu inimigo também pode te alcançar de volta. Quanto aos israelenses, porque todo mundo está falando que, bem, Israel poderia usar uma arma nuclear, e eles poderiam, absolutamente poderiam. Só entenda o seguinte, se eles usarem uma arma nuclear, Israel deixa de ser uma zona habitável, porque bem no meio de Israel há uma grande usina nuclear. Dimona, acho que é o nome dela. O Irã poderia destruir isso muito facilmente com mísseis balísticos, e você provavelmente teria um derretimento nuclear. As zonas ao redor, e a Jordânia, provavelmente, também seriam atingidas por essa catástrofe. A região se tornaria muito inóspita para a habitação, para dizer o mínimo. E então, o que fazer? Israel basicamente estaria acabado nesse ponto. Ficaria sem eletricidade, seria uma zona contaminada e já está perdendo pessoas por todos os lados. Vai perder muito mais quando disserem, sabe de uma coisa? Zona de radiação, sem eletricidade, estamos indo embora. Nesse momento, Israel deixaria de ser uma entidade, certamente uma entidade econômica. Isso é plausível, a menos que os Estados Unidos continuem despejando dinheiro e mais dinheiro lá, o que, sinceramente, eu não duvidaria que os Estados fizessem, mesmo à beira da própria falência. Uma das grandes questões tem sido que, mesmo entre os neoconservadores, eles estão dizendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos, uma opção militar, realmente não conseguem cumprir essa tarefa. Eles não conseguiriam, de fato, realizar uma mudança de regime, porque não há oposição no Irã com força suficiente para assumir o poder depois que o estrago estiver feito. The current planners, current people giving guidance. Os planejadores atuais, as pessoas que estão dando orientação, assistiram a filmes demais de Hollywood. Veja, volte e observe quão eficaz foi o poder aéreo no Iraque. O Iraque tem 1/4 do tamanho do Irã. O Irã tem muito mais bases militares e instalações subterrâneas espalhadas pelo país do que o Iraque tinha. E apesar de termos supremacia aérea total, mesmo com supremacia aérea total, fomos incapazes de derrotar Saddam apenas pelo ar. Tivemos que ter tropas terrestres no país. Então, sabe, os Estados Unidos estão apenas se iludindo se acham que vão lançar ataques militares e derrubar o governo iraniano ou forçar uma mudança de governo. Quero dizer, é simplesmente ridículo. E sabe, os Estados Unidos são como aquele ex-jogador de futebol americano gordo e diabético que, quando estava no ensino médio, talvez tenha sido um bom atleta. Who, when they were in high school, they may have been a pretty good athlete.
but they're now 70 years old. They've been bad to the Mas agora eles body, têm their knees 70 don't work, anos, maltrataram o próprio corpo, os joelhos não funcionam e estão obesos ao extremo. E ainda acham que podem jogar futebol. Isso não vai acontecer. Sabe, o Irã, a grande diferença aqui é que o Irã recusou a ajuda da Rússia e da China antes do que aconteceu em 13 de junho de 2025. Foi só depois da Guerra de 12 Dias que o Irã finalmente engoliu o orgulho e foi até a Rússia e a China dizer: "Ei, podemos contar com a ajuda de vocês." E como o Stas observou antes, o Irã agora conta com sistemas S-300 e S-400 operados, pelo menos em parte, com assistência da Rússia. Lembre-se de que durante aquela guerra de 12 dias, havia apenas um S-400 no país, e ele ficava, esqueci o nome do reator, mas há um reator no canto sudoeste do Irã, em que técnicos russos estavam trabalhando. that Russian technicians were working on. So they had an air defense system and they weren't touched. Então eles tinham um sistema de defesa aérea e não foram atingidos. Você sabe, os Estados Unidos e Israel ficaram longe deles naquela época. Bem, agora a situação é diferente. Há amplo apoio russo e chinês. Então, se os Estados Unidos lançarem um ataque, você vai ver as bases, há pelo menos 10 bases espalhadas entre o Catar, os Emirados, a Arábia Saudita e o Bahrein. Eu sei que no Kuwait há pelo menos 4 ou 5 acampamentos diferentes, como são chamados. Esses serão atingidos, severamente danificados, se não destruídos. O Estreito de Hormuz será fechado, o que interromperá 45% do petróleo mundial, porque o que sai do Golfo representa 45% da produção global total. E então Israel será duramente atingido. Portanto, isso é realmente arriscado, e sem a capacidade militar real para levar isso adiante. And without the actual military capability to pull it off. Por que você acredita que os Estados Unidos, o chamado hegemon, estavam com tanta pressa em decapitar o Irã, em destruir o Irã, quando parecem estar enredados em tantos outros fronts, especialmente aquele que você está cobrindo, o conflito na Ucrânia? Bem, veja, antes de tudo, os Estados Unidos e o Ocidente em geral têm essa obsessão com decapitação. Acho que eles costumavam fazer isso com os povos locais, como fizeram com os aborígenes na Austrália. Você podia decapitá-los. E ainda acham que podem fazer a mesma coisa com outros países. Sabe, a única maneira de realmente tirar alguém do poder e mudar o governo é se você decapitar o chefe de alguma aldeia. Fora isso, é bem difícil imaginar. Um governo moderno, não importa a forma que tenha, ser uma monarquia, república ou algum tipo de república socialista, os governos modernos são blacks, com vax, detém, pavatu. Então eliminar 1, 2, 3 ou 10 caras. Sempre haverá outros para ocupar seus lugares. Quero dizer, os Estados Unidos e Israel não conseguiram eliminar o Hamas, mesmo tendo tentado decapitá-lo inúmeras vezes, ou o Hezbollah inúmeras vezes, e eles simplesmente colocam novas pessoas no lugar. E muitas vezes essas pessoas são ainda mais radicais e perigosas do que as que foram eliminadas. Então toda essa coisa de decapitação é uma tendência ocidental idiota, porque eles não precisam pensar profundamente sobre isso. Veja, se você acredita que cada país é representado por um homem ou uma mulher, uma figura política, e você simplesmente se livra dessa pessoa, então pode fazer o que quiser. A vida fica muito mais fácil assim. Você não precisa pensar muito profundamente, e é isso que o Ocidente busca. Então toda essa coisa de decapitação é idiota. O truque fácil deles, eles já usaram essa carta. Jogar de novo não vai funcionar. Ao mesmo tempo, Trump, o que dá para dizer? Quero dizer, Trump e seus bajuladores, eu diria, estão ficando cada vez mais fora de controle. Sabe, existe um bom livro chamado German General's Talk. Foi escrito por um historiador britânico que era capitão do exército britânico. E toda vez que um general alemão era feito prisioneiro, ele ia entrevistá-lo imediatamente nos campos de prisioneiros de guerra. Uma das coisas interessantes que ele mencionou foi que quando conversava com alguns desses generais que eram anti-hitleristas, ele perguntava, bem, por que vocês fizeram isso mesmo assim?
Porque veja, sabe, nós não conseguimos derrubar Hitler porque os homens o apoiavam. Eles o apoiavam porque ele teve uma vitória rápida atrás da outra, uma após a outra. E todos começaram a acreditar em seu sucesso inevitável, não importava o que acontecesse. E ele próprio, obviamente, acreditava em seu sucesso inevitável. Então ficou mais ousado e mais arrogante, e continuou se expandindo até atingir aquele ponto, a muralha soviética, que talvez tenha recuado um pouco, mas depois começou a empurrar de volta na outra direção. E a essa altura eles pensaram, droga, e já era tarde demais. Os Estados Unidos parecem estar fazendo a mesma coisa. Isso não são apenas 2 exemplos. Há muitos exemplos disso ao longo da história. Você consegue algumas vitórias rápidas, seu ego explode, incha, e então você parte para algo cada vez maior, com cada vez menos planejamento e mais arrogância. E então, você bate de frente com algo que é inamovível. Acho que neste ponto o Irã seria essa coisa inamovível. Se eles forem atrás da Rússia, ou mesmo se entrarem no México, o México seria um atoleiro que prenderia os Estados Unidos por um bom tempo e os esgotaria. Mas parece que você sabe, o Trump está lá, não há planejamento. É só, vamos fazer isso e depois veremos o que acontece. Vimos isso na Venezuela. Eles foram atrás do Maduro. O planejamento começou e terminou com Maduro. E então foi tipo, ok, agora sou o imperador da Venezuela. E nos dê um pouco de petróleo. É isso, nos dê um pouco de petróleo. E então você pode ver que eles estão perdidos, porque não sabem o que fazer agora. Eles conseguiram o Maduro. Foi fantástico. Eu o chamo de gnomos das cuecas de South Park. Primeiro passo do plano, roubar as cuecas. Segundo passo, em branco. Terceiro passo, lucro. É aí que estamos. Estamos lidando com um regime que planeja apenas um passo à frente e não pensou no que acontece no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Quais são as consequências de irmos lá e fazermos isso? Quero dizer, a tentativa de assassinato de Ladim Ladim é um exemplo óbvio. Sabe o que poderia dar errado? Se falharmos, o que vai acontecer? Se tivermos sucesso, o que vai acontecer? E, infelizmente, é com isso que estamos lidando. Pessoas que não acreditam exatamente em planejar ou pensar nas coisas com cuidado, mas acreditam em agir. Yeah, same question to you, Larry. Sim, a mesma pergunta para você, Larry. Eu me esqueci qual era a pergunta original. Por que essa grande pressão contra o Irã, apesar do fato de que os Estados Unidos já estão envolvidos em tantos outros fronts, especialmente na Ucrânia? Bem, não sei por que você chama isso de um grande impulso. Quero dizer, quando isso parou? Esse tipo de pergunta sugere que os Estados Unidos têm parado e recomeçado. Eu diria que isso nunca parou. Esse esforço para provocar uma mudança de regime no Irã está em andamento há, 35 anos. Então é apenas, você sabe, impulso. Vamos chamar de impulso burocrático. Trump é controlado pelos sionistas. Miriam Adelson colocou cerca de 250 milhões de dólares nele. Nesse sentido, Trump é um pouco como o macaquinho do realejo. Ele dança quando a música toca. Mas, novamente, os Estados Unidos sofrem de uma enorme ilusão sobre suas capacidades militares. Sabe, eles realizaram uma missão de operações especiais na Venezuela que já estava toda pré-planejada. E o que quero dizer com pré-planejada? Eu testemunhei esse tipo de fenômeno, na verdade, quando entrei no Departamento de Estado, no escritório de contra-terrorismo. No meu primeiro mês lá, fizemos um exercício chamado Equipe de Apoio a Emergências. A equipe de apoio a emergências era um grupo interagências, liderado pelo Departamento de Estado, com um comunicador do próprio departamento. Havia 4 membros do JASOC que estavam lá para fornecer aconselhamento militar, e havia agentes do FBI disponíveis para consultar sobre questões de aplicação da lei, prisões e, possivelmente, o processo de terroristas. E a CIA tinha uma equipe de resposta a incidentes.
O que a CIA fazia, e um desses exercícios aconteceu numa base militar no Mississippi, era chegar um dia antes para saber qual seria o cenário. Envolvia terroristas, mantendo reféns em uma determinada casa. A CIA chegava antes e grampeava a casa, de modo que quando o exercício começasse, eles pudessem coletar informações e dizer: olha só, conseguimos isso. Vejam como somos bons. Obtivemos todas as informações sensíveis. A única maneira de conseguir esse tipo de informação era trapaceando. Então aqui estão os Estados Unidos. Nós voamos para Venezuela. E você pergunta ao Stas: Stas, em uma missão em zona de conflito, você vai voar num Chinook. On a mission into a hot zone, are you going to be flying in a Chinook? Sabe, considerando o tamanho, a lentidão e o barulho daquela maldita coisa, seria uma pena danada errar um tiro nela com qualquer coisa. Desde um fuzil de assalto até um RPG ou um manpad. Você meio que tem que abaixar a cabeça e nunca mais aparecer se errar um alvo desses. Sim. Nunca. Então essa coisa já estava pré-planejada. Eles tinham cooperação. Quero dizer, falei com alguém que estava conversando diretamente com o general. Era um oficial militar venezuelano de alta patente que estava envolvido, que desligou a defesa aérea e facilitou a entrada da Força Delta no complexo de Maduro. Bem, então vamos a uma situação real em que os Estados Unidos tiveram que usar sua força militar para controlar e conter os Houthis. Como isso terminou? Declaramos vitória e saímos depois de sofrer perdas. Estávamos perdendo um drone MQ-9 Predator por semana, a cerca de 35 milhões de dólares cada. A realidade é que os Estados Unidos têm capacidade militar limitada e sempre se saem bem se trapacearem, se puderem dar um golpe surpresa em alguém. Mas desta vez, eles não vão pegar ninguém de surpresa. O Irã está pronto para responder. Eles receberam apoio significativo tanto da Rússia quanto da China. E se Trump for tolo o bastante para lançar essa operação, ele vai colher a tempestade. He'll reap the whirlwind.